Eclesiastes 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Então até se você for um pouco sensato, um pouco de sábio, não adianta. Quando você é insensato, isso já produz mau cheiro, já é horrível. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem um mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Então até quando o tolo está no caminho certo, ele ainda age como um tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. E é verdade. Ser tranquilo é muito bom. Há outro mal que vive debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com ela se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? A palavra do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. No início a sua palavra não são mera tolices, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e de cujos líderes comem no devido tempo para recuperar suas forças e não para embriagar-se. Então, o líder que não come demais, que não pega, não, vamos dizer assim, não rouba o país, né? Não pega o dinheiro todo dele, mas apenas o suficiente para recuperar as forças. No caso, na época, os reis, né? Essas coisas. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos de indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se apaga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. É uma coisa que eu leio em Provérbios aqui, que eu vejo muito, eu coloco sempre, é não desrespeitar o líder, né? Quem tá acima de você e tal, até presidente, seja quem for. Criticar pode, é lógico, devemos criticar, comentar, mas agora ficar falando mal e ofendendo e tal, aí não. Isso não é bíblico. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7 até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Uma coisa interessante aqui é que um provérbio complementa o outro, né? Então aqui está falando para repartir. Só que não pode esquecer que ele também fala para você guardar o seu poço, esqueci o nome que fala, que na época seria uma riqueza e tal. Então e para cuidar da sua família. Então, tipo, cuide da sua família, tem as coisas e o que você tiver, tipo, se você tiver como repartir, ajudar o outro. E aqui fala, porque você não sabe o que vai cair sobre a terra. Então, até no dia bom, ele avisa, não seja egoísta, porque você não sabe o que vai acontecer depois. É da hora isso. Quem ficar observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher. Também, foca, 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 focou. Eu fiquei imaginando uma foca, um animal. Também não pode compreender as obras de Deus, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável. É bom ver o sol. A luz é agradável, é bom ver o sol. É verdade, é bom sair de casa às vezes. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo que está por vir não faz sentido. Aqui, cara, aqui é muito foco. Calma aí. A luz agradável é bom para ver o sol. Aqui é referente, né? Você vê o dia realmente, é bom você olhar. Eu vejo que tem que ver até o hebraico, mas eu creio que é ver o mundo, né? Ver as coisas boas que Deus fez. E por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Então, deve viver, aproveitar a vida. Lembre-se, porém, dos dias das trevas, pois serão muitos.
Não esqueça os dias da serva, entendi. E tudo que está por vir não faz sentido. Eu acho que isso aqui é referente ao futuro mesmo, né? Tipo Jesus, essas coisas. Ou até ele tá falando de coisas básicas. Eu não sei, é porque tem uns livros que eles do nada soltam assim a profecia, né? Coisas assim. E aí eu acho que acontece em cantares e tal. Por isso que eu pensei sobre isso agora aqui. Alegre-se jovem na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Caraca, da hora. Então, viva a sua vida, aproveita a mocidade, aproveita a juventude, afaste o sofrimento, a ansiedade, tudo, porque vai passar a juventude, então aproveita esse momento. É repreender a ansiedade, né? Fique com Deus, falando hoje em dia que é um pouco que o jovem muito passa. Afaste do coração essa ansiedade, esse sofrimento, essa tensão, esse medo, tudo. E viva essa mocidade, aproveite. Fazendo, lógico que ele está falando referenciado a coisas certas, né? Até nos outros provérbios. É que aqui é Eclesiastes, mas eu acabo citando provérbios também, mas é os livros que se complementam. Então ele está dizendo, seja diligente, faça tudo, aproveite o momento, trabalhe, essas coisas. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergam embaçado, quando as portas da rua forem fechadas, e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Quando você tiver medo das alturas e dos perigos das ruas. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. E então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que ele rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Isso aqui é muito da hora que ele tá falando referente como é que é o nome? Meu Deus, em hebraico, esqueci. Enfim, mas ele tá falando o nada faz sentido, que é tudo vaidade também. Eu acho que aqui ele tá falando disso, que é a Heaven, né? Heaven. O Heaven. Não sei se é isso. Eu não lembro o nome, enfim. Tá falando que tudo é fumaça, tudo é efêmero, tudo não dá pra tocar, tudo é paradoxal, tudo tá falando referente a isso, mas e dizendo que no fim das contas tudo vai voltar pra Deus. Até é forte porque mostra que nada rouba a glória de Deus, né? Tudo vai voltar pra ele, tudo veio pra ele, tudo é pra ele, tudo vai voltar pra ele, glória a Deus. Então, eu tinha lido, eu acho que tá aqui atrás, que fala referente a isso. Por isso que falei que atrás, o mistério. O mestre fala antes qual é o sentido da vida, né? Aonde está a felicidade. É o versículo famoso. Eu já vi muita gente, já vi gente do mundo citando que é: portanto, vai e coma a sua comida, e beba seu vinho de coração alegre, pois Deus se alegra do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a sua mulher quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que suas mãos tiveram que fazer, façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, basicamente é isso. Ele fala aqui, viva a sua vida. Vá, coma, tenha prazer com sua mulher, com a comida, com seus filhos, tenha prazer com o que você conquistou, aproveite o que você conquistou. Então ele fala, a vida meio que é sobre isso. É sobre isso, uma frase. me lembrou várias coisas. Mas é falando que a vida é isso. E ela tá centrada em torno disso, então, forte. Muito da hora. E então é que tudo tem sentido, não faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou o conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. O que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, proveniente do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros. E estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal.
Aqui quem fala é o mestre, não é o mestre, quer dizer, é o autor. Então, porque ele até fala, nem você sabe, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Então ele já está falando como autor. É quem está escrevendo as palavras do mestre, que foram grande parte do livro. Então é interessante que ele está falando sobre tudo isso que eu falei, tudo isso e tal. A conclusão é essa. Aí o autor, que seria o segundo narrador, quem está falando as palavras do mestre e tudo. Agora, tudo que ouviu, tema a Deus e obedeça os mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, a gente crê que é Salomão, mas pode ser outro filho de Davi, que falou tudo isso, e aí o autor passou pra gente essa informação, e agora ele conclui, o autor volta, ele começa o livro, depois ele conclui o livro falando de tudo que o mestre falou, tema a Deus, obedeça os mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então é isso, é sobre isso. É viver para Deus, é viver a vida feliz, com conhecimento, aproveitando, tendo prazer na vida, né? Então, é isso. É isso. Esse livro é muito bom. Você refletir sobre ele. Muitas vezes eu sempre leio, igual eu, quando tô indo cansado assim, mas Deus tem prazer em saber que você está aprendendo e também aprender conhecimento, sabedoria é um prazer de ter. Né? Tava lá para me ler outra coisa, mas depois eu leio, que eu acho que eu vou ter que ler 5, eu não lembro. É isso. Glória a Deus.